Eu vou trazer a palavra em Lucas, vamos ler do versículo 11 ao versículo 32. Vou pedir que os irmãos me acompanhem, porque eu vou nos acompanhar em parte na palavra. Para iniciar, eu queria falar um pouco para vocês sobre o contexto dessa parábola. É uma parábola muito parecida, né, a do pródigo. Porém, no contexto que estava realizando essa parábola, o Senhor Jesus estava pregando para as pessoas, como ele costumava fazer, para os publicanos e para os pecadores. Assim a palavra diz, né, lá, no capítulo do começo, antes dessa parábola. E isso ele conta a parábola da dracma perdida e da ovelha também perdida. E ele conclui, finalizando, né, com a parábola do filho pródigo. Pode colocar, por favor, capítulo 15, versículo 11 de Lucas. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi integrar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a atividade fome. Ele desejava se alimentar com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu vou parar por aqui, para a gente poder entender um pouco sobre o que acabou de ver. A gente tem, iniciando essa parábola, 3 personagens. Nós temos o pai e os 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo decide que ele quer levar a herança do pai consigo para fazer o que ele bem entender. E quando eu li essa parte, eu fiz relacionar de alguma forma com a nossa vida, né? E eu fiquei imaginando o que seria a herança para nós. E veio o mais importante que recebemos de Jesus, né? E todos nós recebemos de Deus, é a vida, a própria vida. A vida é o presente que Deus dá a todos nós. A vida. E a vida é uma dádiva que todos nós temos. E Deus nos deu o livre-arbítrio para podermos escolher o que nós queremos ter. Sendo que a gente sabe que quem deu a vida é quem dirigir a vida, né? Mas o Senhor nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos o que fazer na nossa vida. E esse filho pegou esse bem, que é a dádiva da vida, e ele quis fazer o que ele bem entendesse com ele. Ele quis decidir o que ele faria com ela. E o pai, por sua vez, permitiu, entregou a parte da herança, entregou o maior presente que ele poderia dar e deixou ele seguir o rumo dele. E quando ele pegou toda a herança, foi para bem longe do pai e
A parábola não especifica como ele viveu até chegar a grande fome, só nos fala que ele viveu desesperadamente. Então você pode imaginar que ele gastou o dinheiro com as mais diversas malícias, as mais diversas coisas que podemos destruir a sua vida. Mas teve um momento que aquilo não fez mais sentido, né? No caso, na parábola, a gente vê que o dinheiro acaba. Mas quando a gente fala sobre a nossa vida, a gente percebe que é o prazer dos coisas. Quando a gente busca o nosso prazer na nossa vida, quando a gente busca o que vai alimentar a nossa carne, por algum momento pode parecer que é a melhor coisa. E como eu até cheguei a falar para a mensageira no sábado passado, a gente conversou sobre alegria versus euforia. Né? A gente viu que euforia é um sentimento momentâneo, que nem muitas vezes não que não tem na sua característica principal algo bom. Né? Ele pode vir de diversas coisas, elas sendo boas ou ruins, e ele passa. Né? E quando ele passa, o que fica é o que está em nós verdadeiramente. E quando estamos vazios, que nós sabemos que o que nos fez, na verdade, é Deus, né? Tem uma frase que eu gosto muito de dizer que nós estamos vazios, então não é diferente dessa parábola. Ele fala sobre dinheiro, mas está relacionando a vida. E esse jovem, a partir do momento que ele sente falta do que mais importa na sua vida, que é quem deu a vida, que foi Deus, que foi o Pai, ele percebe que ele está sozinho. E quando ele percebe que ele está sozinho, ele sente um grande vazio. E esse vazio começa a aumentar. A parábola diz esse vazio como... Pode colocar no versículo 14, por favor? Houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Essa fome que fala aqui na parábola é uma fome física. Mas quando levamos para o nosso espiritual, sabemos que a nossa fome espiritual é a falta de Deus. É a falta do amor, é a falta da direção de Deus. Né? E quando fala sobre necessidade, a gente sabe que quando a gente não está bem com Deus, nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que a fome por Deus aumenta cada vez mais. E a partir do que a fome por Deus aumenta, a gente quer controlar de uma forma. E a gente pode ter necessidade para ficar mal, abaixo, sozinhos, solitários. E a gente quer preencher de alguma forma. Na parábola vai dizer, lá no versículo 15, que ele foi atrás de um cidadão da região para poder suprir as suas necessidades. E quando ele chegou, e isso me trouxe memória sobre o que nós fazemos também, quando sentimos a necessidade que temos de Deus, nós não vamos buscar a Deus primeiramente, quando estamos longe de Deus. O filho pródigo, quando ele tem necessidade, nem sempre ele vai ter de primeira, vai cair em si e perceber que o que está faltando ali, na verdade, é o amor de Deus. Ele vai achar que ele consegue suprir com outras coisas. E a gente vai ter os casos das pessoas que vão para a bebida, as pessoas que vão para as farras e diversas coisas. Até mesmo procurar outras respostas que não suprem o que eles realmente precisam. E ao fim de preencher, as pessoas acabam indo cada vez mais fundo no seu abismo, né? E a gente vai ver no versículo 16 que ele chega a desejar se alimentar da lavagem que os porcos comiam, da lavagem que os porcos comiam. Né? E isso também é essas pessoas que, quanto mais vazio elas se sentem, mais elas querem preencher e elas acabam indo cada vez a coisas piores para poder preencher. Me trouxe a memória também muitas vezes as pessoas que usam drogas, e a gente vê casos de pessoas que sofrem com a dependência química, e a gente vê essas pessoas também que nem sempre elas começam pela droga pior. Elas começam pela mais leve e a partir do momento que elas começam a ficar dependentes daquilo, elas começam a querer algo cada vez mais forte, cada vez maior. E é assim também conosco.
Quando a gente percebe que estamos vazios de Deus, só quem já conheceu o Pai, esteve distante do Pai, sabe que a gente tem esse vazio, e a gente quer preencher de qualquer forma, e acaba querendo preencher cada vez com coisas maiores, e vai se afundando cada vez mais em todas aquelas situações. A gente vê pessoas que elas começam a sair do bebê, acabam que elas estão no lugar de rua, acabam que elas estão fugindo para de casa, e a gente percebe que elas vão cada vez mais se desviando, porque elas estão querendo procurar o sustento no lugar errado. Assim como aquele filho que sentiu necessidade, e ele sabia que tinha um lar, ele sabia que tinha um pai, mas ele não tinha ainda coragem e nem força suficiente para entender que ele deveria voltar para o pai. Então ele foi buscar mais perto, ele foi buscar longe do pai a necessidade que ele achou que poderia encontrar. E ali a gente vê que ele não recebeu nada, ninguém lhe dava nada. Então Caim em si disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para meu pai e dizer a ele: Pai, serei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. Então, partindo aqui, a gente vê que para ele chegar até o pai, ele precisou de 2 pontos. Ele teve o desejo no seu coração e a atitude de ir até o pai. Então, quando a gente fala de pessoas que estão distantes de Deus ou que não conhecem o amor de Deus, a gente tem que entender que não é de uma hora para outra. Porque quanto mais fundo você está, para você é mais difícil sair. Sabemos que para Deus nada é impossível, mas para as pessoas, quanto mais elas estão aprofundadas no que elas estão passando, no que elas estão necessitando, mais difícil é pedir ajuda, né? E quando elas percebem que necessitam de algo, a gente já vê que elas podem procurar em outros locais, em outros lugares. E quando elas caem em si, que elas necessitam de Deus, que é a partir de pessoas como nós, que falamos de elas, oramos por elas, né? Elas percebem isso, a gente entende que não é só o desejo de se arrepender, mas também a atitude que ele teve de ir até o pai. Então, quando as pessoas, a gente tem que entender que o ponto de se arrepender e crer em Deus e voltar-se para Deus se torna em 2 etapas, né? Se forma em 2 etapas. Não é só o desejo que temos no coração de nos arrepender, de melhorar, de voltar para Deus, mas também a atitude de vir até o Pai. Então, tem muitas pessoas que a gente vê hoje em dia que elas têm o desejo, às vezes, de voltar para a casa de Deus. Aí a gente conversa com elas e fala: eu sei, eu oro, eu tenho vontade. E a gente também fala assim: é muito difícil, porque nunca se sabe o que ela está passando. Às vezes é por conta de orgulho, às vezes a pessoa acha que não merece, como esse filho também achou que não merecia o amor do pai. Nós sabemos que nenhum de nós merecemos. O amor de Deus é incondicional. E é um amor puro, um amor incompreendível. Então, quando a gente vê pessoas que estão longe do pai e elas querem se chegar e elas acham que elas não merecem, dá para entender, porque a gente sabe que a gente não merece realmente. É um amor que a gente não consegue compreender. Nós sabemos que é imerecível esse amor, porque esse pai, quando ele viu o filho de longe, ele correu para abraçar e o beijar. Ele não se importou com como estava o filho, qual é o estado do filho. O que falava para ele naquele momento é que seu filho tinha voltado para ele. E ele estava bem, ele estava salvo. E isso é muito lindo. Porque eu fico imaginando Deus olhando para as pessoas que têm desejo de voltar para ele
tem o desejo de chegar mais perto e de conhecê-lo também, porque muitas vezes as pessoas não conhecem ainda esse amor e por isso que elas fogem tanto, né? Eu conheço pessoas mais próximas que elas falam, quando falam de igreja, quando falam de Deus, elas levam para outros lados. Elas vão para as pessoas que erraram, que são conhecidas. Elas querem se espelhar nas pessoas. E a gente sabe que não podemos nos espelhar em nós mesmos, quem dirá em outras pessoas, né? Nós devemos nos espelhar em Jesus, porque Ele que é a personificação do amor. É Ele que é o nosso espelho, né? E quando a gente fala de Deus, do amor de Deus para elas, elas querem espelhar isso nas pessoas. E eu fico imaginando Deus olhando para elas, pensando, meu filho, se você soubesse quanto eu te amo, se você pudesse me dar no seu coração, abrir essa porta para eu poder entrar, ou se voltar para mim novamente, você me conhece, sabe que eu tenho uma casa, sabe que tem uma mesa esperando para você se alimentar, né? E se as pessoas realmente entendessem isso e tivessem a coragem de poder voltar de novo para o Pai, elas veriam nele, assim como o filho viu, que ele está de braços abertos. Pode avançar? O filho disse, Pai, então o filho disse para ele, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de chamar teu filho. Contudo, o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Antes de passar para o próximo vídeo, eu queria despertar a igreja para o que fala esse versículo, né? O 22 e o 23. Aqui a gente tem três promessas que a gente pode perceber que Deus tem aos seus filhos que se voltam e tem um encontro com Ele. A gente pode perceber na parábola que Ele pede para vestir roupas novas nos filhos. Pode colocar no versículo 22, por favor? O pai diz para os servos, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no dedo e calçado nos pés. E eu fiquei pensando comigo o que significaria cada coisa. Obviamente pode significar muitas coisas, até em versões diferentes da Bíblia. A gente pode ver que tem algumas coisas a mais escritas, né? Que eles já dão um significado. Mas eu trouxe para mim e quis ver o que eu via, né, nessa passagem, que eram promessas de Deus, que eu poderia ver para mim, refletir em mim e refletir em quem se volta para Deus, né? O que Ele traz para nós. Então, quando Ele fala sobre trazer roupas novas, eu penso em nova vida, né? Quando a gente fala que Deus nos transforma, na parábola, o filho foi transformado com roupas novas. E ele sabe que nossa vida é transformada com uma vida nova. Tudo novo. Aí fica tudo para trás. Então, aquela roupa que ele estava servindo os porcos, aquela roupa que ele estava sendo vazio, aquela roupa que foi suja, por todos os trabalhos que ele teve que praticar, que ele não necessitaria passar por tudo aquilo sem o pai dele do lado, né, sem ter o amor do pai com ele, a gente pode ver que ali foi deixado para trás. Então, a primeira coisa que o pai fez com o filho dele foi correr e o abraçar e o receber. E a partir do momento que ele o recebeu, ele trocou as suas vestes, ele transformou a sua vida, né? E após isso ele pede para colocar um anel no dedo. E anel pra gente, né, significa muito aliança e compromisso. Então ele não quis só mudar a vida do filho dele. Ele não só trocou as suas vestes, ele trouxe uma vida nova e trouxe uma vida com compromisso, uma vida com propósito, uma vida com uma aliança eterna com ele, né? E ele também pede colocar sandálias nos pés do filho dele. Tem uma versão que eu li da Bíblia que fala assim,
daram a sandália de filho para ele. Então ele pede para colocar a sandália também, uma sandália nova no pé do filho dele. E essa sandália traz para mim a questão de direção, de caminho. Então ele transformou a sua vida, ele te deu um propósito e ainda te deu algo para caminhar, um caminho que ele vai te seguir, que ele vai te orientar. Então, você não vai estar sozinho, ou seja, não vai ter descalço nesse caminho. Você vai estar ainda com ele, vai andar e ele colocou no seu pé, para te dar um direcionamento na sua vida. Né? E uma das coisas mais lindas que eu vi também, no versículo 23, ele fala para fazer um novilho gordo, matarmos e vamos comer e festejar. Então, ele deu roupa nova, deu um propósito, ele deu uma sandália para ele caminhar, e ele ainda, não só isso, ele não só queria mudar a vida dele, ele queria próximo, ele queria comunhão. Aí sabe que a comida mesa, a gente tem que comunhão, né? E aqui não é diferente. O Senhor quer ter uma comunhão conosco, ele quer nos alimentar. Ali a gente está falando sobre alimentar no físico, mas a gente sabe que nosso alimento é espiritual. Né? Então o Senhor também quer nos alimentar através da sua palavra, através da sua igreja. Ele quer levar para vocês não só uma nova vida, mas ele quer direcionar você nessa vida e também te alimentar com a sua palavra, para que você se alegre com ele e nele. Né? Ele quer te colocar na mesa para ele ter uma comunhão contigo e também poder se alegrar contigo. Ele não quer só que você se alimente da palavra para ter conhecimento, mas sim também para ter uma comunhão, uma amizade. Eu acho isso tão lindo porque a gente não vê isso em lugar nenhum, em nenhuma outra religião. A gente vê que o Deus daquela religião é uma comunhão pessoal, um serviço, um seria. O filho achou que chegaria ali e teria que servir o seu pai. Mas o pai dele não queria só servir, ele queria amá-lo e ter uma comunhão com ele. E isso é muito lindo. Agora a gente entende que a gente é o filho pródigo, chegando naquele lar e recebendo todo esse amor, que sabemos que não merecemos, mas que recebemos porque Ele é Deus. Ele é o Pai Ele é o Pai amoroso, Ele é o Pai perfeito. E Ele te ama não pelo que você faz ou pelo que você fez. Ele te ama por quem você é. E Ele não te tira do título de filho, nem que você tentar fugir desse título. E a gente vai ver no versículo. Pois o seu filho estava morto, voltou a vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximava da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Quando, porém, volta para a casa de teu filho, esbanjou os teus bens, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. No entanto, tive que precisar a morte de teu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Jesus disse a seus discípulos: ah não, desculpa, você passou direto. Bem que eu achei que tinha mais. Então, quando o filho dele, mais velho, vê a festa, a gente percebe que ele não fica triste pelo fato de estar tendo uma festa, ou
Assim como nesse ponto, Jesus quis falar, eu tenho certeza, né, que ele quis falar diretamente com os fariseus que estavam ali. Porque eles estavam exatamente julgando Jesus, porque ele estava pregando a palavra para os pecadores e para os publicanos. E para eles, aquela palavra era muito pura para aquelas pessoas estarem ouvindo. Ou eles estavam presentes, eles sabiam sobre o que Jesus estava falando. Então eles mereciam estar ouvindo aquelas palavras porque eles entendiam o que Jesus estava falando. E aquelas pessoas não. Aquelas pessoas viviam a vida de forma reservada, então elas não mereciam estar ouvindo aquelas palavras de amor. Então, quando Jesus pontua este filho, ele está falando diretamente para atingir aqueles fariseus, para eles perceberem o erro deles em julgar, né? Querer julgar o que o outro merece ou não. E eu quis trazer isso para a igreja, essa parte também, porque nós somos o filho mais velho. Não exatamente esse filho, né? Mas quem está na igreja, está em comunhão na igreja, nós estamos em casa, nós estamos na casa do Pai. E temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer a dádiva que temos, né? A maravilha que temos em nossas mãos, que é estar na casa do Pai. Poder estar em comunhão com Ele. Porque quando chegar o nosso irmão mais novo, que é o filho pródigo, nós vamos precisar entender o que está acontecendo. Se nós entendermos o que estamos fazendo aqui, quem somos nós, né, e o que isso significa, nós vamos saber receber quem necessita do amor. Porque o pai, ele dá o amor, mas o irmão, ele tem que reconhecer que ele está com aquele amor o tempo todo. Esse irmão não tinha noção do que ele estava vivendo com o pai. Tanto que na hora que ele percebeu que o filho que saiu contou, ele ficou chateado porque ele disse para o pai que ele estava ali todos os dias com ele. Ou seja, a gente pensa, eu oro, eu venho à igreja, eu dou o dízimo. E quando chega, a gente vê uma história de alguém que voltou para Deus, né? E aconteceu um milagre na sua vida, e a gente pensa, o meu milagre ainda não chegou. E essa pessoa que acabou de aceitar Jesus, acabou de voltar para a igreja, e ela já recebeu o milagre dela. E nós temos que entender que, assim como o pai disse àquele filho, ele tinha que ter em mente que ele já tinha tudo que o pai tinha, já era dele. Ele já estava em casa. Temos que nos alegrarmos sabendo que já estamos em casa, já estamos na mesa. Só que há um lugar vazio nessa mesa. E temos que estar prontos para receber quando outra pessoa chegar. Muitos filhos pródigos ainda estão lá fora, necessitando de uma palavra amiga, necessitando de reconhecer e ter a coragem de poder voltar à casa do Pai, de poder se apresentar diante do Pai. E nós temos que estar preparados como irmãos mais velhos para também receber nossos irmãos mais novos. Estamos alegres com a sua vida, com o seu retorno. A gente tem que estar preparado para as pessoas que possam aparecer aqui necessitando de ajuda, porque elas vão vir como esse filho pródigo, sem nada. Elas vão vir sem esperança. E a esperança está aqui. O Pai deu a esperança. Nós não temos poder de julgar quem merece ou deixa de merecer o amor de Deus, porque nenhum de nós merecemos o amor de Deus. E quando temos noção disso, entendemos que estar aqui com Ele não é motivo de achar melhor. Aquele filho, quando ele fala isso para o seu pai, ele está querendo dizer que ele merecia algo melhor porque ele estava junto dele, sendo que ele tinha que reconhecer que ele tinha que estar alegre por estar junto do pai, por não ter passado por tudo aquilo que o irmão dele passou, e ter como ser uma ajuda, e ser como uma ajuda para aquele filho que passou por tudo aquilo. Porque nós não podemos julgar, não sabemos o que acontece na vida de cada um. Cada um tem o que necessita, né? E sabe onde seu pau aperta. E quando reconhecemos que temos a dádiva de estar na casa do Pai, e por isso devemos compartilhar o amor do Pai. Se soubermos que o que significa estar aqui, estar à mesa,
nós vamos saber o quanto aquele pai, vamos entender um pouco o que aquele pai sentiu quando o filho dele voltou. E aquele irmão, se ele tivesse noção do que era estar à mesa com o pai, do que aquilo era a alegria que ele deveria ter, ele também teria se alegrado quando viu o irmão dele voltando, porque sabemos que aqui é o melhor lugar para ficar. Sabemos que vamos passar por muitas dificuldades, estando ou não diante de Deus. Mas quando estamos com Deus, sabemos essas promessas, né? Nós temos uma vida nova, nós temos um propósito, nós temos auxílio no nosso caminho. Então, quando uma pessoa que não tem isso, que passou por dificuldades sem ter isso, reconhece que o que ela necessitava era esse amor, era estar diante do Pai, junto dele na mesa, nós vamos nos alegrar com ele, porque nós reconhecemos o como é bom estar com Deus, o como é bom estar na mesa com o Pai. Então, eu iniciei essa mensagem falando sobre as pessoas que estão lá fora e precisam voltar, né? O que elas devem ver no Pai e ter a coragem de vir até Ele, porque o que elas vão receber é o amor, o verdadeiro amor, o único amor que é puro e fiel, que está em Deus. Mas eu terminei também falando com a igreja sobre nós reconhecermos o nosso lugar como filhos mais velhos. Temos que não sejamos como esse filho que achou que ele estava perdendo algo do pai quando seu irmão voltou, e sim acrescentando algo a mais. Temos um lugar na mesa, mas também temos um lugar vazio ao nosso lado, e temos que nos preocupar com ele. Temos que perceber que assim que ele for ocupado, é motivo de festa, não só aqui, mas como no céu. O céu se alegra quando uma alma se volta a Deus, ou ela simplesmente volta, ou ela simplesmente aceita Jesus pela primeira vez. Então não importa se o irmão que está aqui visitando nossa igreja simplesmente está aceitando Jesus pela primeira vez, ou pela segunda ou terceira vez. Nos alegremos e oramos, vamos nos regocijar pela sua vida e vamos ficar assim como aquele pai, de braços abertos para receber, porque é isso que Deus espera de nós, como irmãos mais velhos. Não um irmão que questiona o motivo da festa, mas sim um irmão que também sairia correndo e abraçaria o seu irmão mais novo e se alegraria com ele. E também pediria para que matassem. Ele também seria o primeiro a falar para matar o novilho para poder comer com ele também. Estamos em comunhão, estamos em comunhão diante de Deus. Então, eu acho que eu consegui passar o que eu queria para a igreja. Eu queria pedir para... Amém, Lia. Glória a Deus.